seu familiar faleceu, você está naquela dor emocional e o Estado, né, obriga você a entrar com processo de inventário no curto espaço de tempo, custa com advogado, documentação em cartório, enfim. Eu falo isso porque eu também, apesar de ser advogado, perdi meu pai, então eu sei como que é esse transtorno todo. Num curto espaço de tempo, sua cabeça está a mil e é muita coisa que você tem que pensar, né? Entre tudo isso, na grande maioria dos casos, o que a gente tem visto é que pessoas que deixam poucos bens, às vezes um carro, às vezes uma casa simples, seja lá o que for, esse inventário ele não se encerra, ou se não se encerraria, por quê? Porque esse bem tem uma dívida, ou eventualmente você precisa de dinheiro para pagar tributo, para pagar advogado, seja lá o que for, e tem uma grande dúvida, se pode-se vender bens que estão no inventário antes da conclusão do inventário, né? E isso daí muitas vezes não é só necessário, eu diria que é obrigatório para preservar todos os bens que vão ser partilhados no futuro e, consequentemente, garantir o pagamento de todos que estão devidos, desde o cartório, muitas vezes, advogado, custo ao Estado, impostos, enfim, tem que pagar-se tudo, né? Afinal, a gente está no Brasil e paga-se tudo muito e valores elevados, né? Mas, se você está passando por isso, antes de você ficar com medo, olha, eu não vou entrar com processo de inventário porque eu vou ter que pagar isso, eu vou ter que pagar aquilo, não faça esse pensamento, porque, primeiro, se você fizer isso, perder o prazo, você pode estar pagando multa, tá? E lembre-se que hoje em dia, se procurando um profissional sério, ele vai conseguir demonstrar para você, às vezes sentar com você para fazer uma análise financeira conjunta e muitas vezes demonstrar que, considerando as regras que existem no direito brasileiro, muitas vezes você pode vender um bem que vai ser inventariado, que já está no inventário, principalmente um veículo, uma moto, um barco, um imóvel, para que isso traga recurso para que você consiga manter, né, que a gente fala, os demais patrimônios, né, arcar, muitas vezes você tem um carro e você tem uma casa que tem que pagar IPTU, você não tem dinheiro de IPTU, ou seja, você tem que vender o carro para ter dinheiro para pagar o IPTU dessa casa. Então você tem que fazer essa análise para que um advogado faça juntamente com você uma estratégia, um plano para que quando for necessário você informe para o juiz dessa necessidade, vai pedir um alvará para venda desse imóvel, ou se isso for feito com cartório, você tem uns quesitos, desde que todo mundo, principalmente, estejam de acordo para vender um determinado bem, para que esse valor retorne, que a gente chama pro patrimônio que está sendo administrado, que o falecido deixou. Esse valor é utilizado muitas vezes para fazer a quitação de várias dívidas, ou eventualmente pode ser um caso extremo, esse valor vai ficar até depositado numa conta judicial, só rendendo, né, para não deteriorar, como se fosse um carro aí. Você vende o carro hoje, esse valor desse carro hoje na conta de um banco, ele vai valorizar, enquanto se você receber um carro de herança, esse carro pode ficar numa rua, se tem seguro, se tem PVA, se tem um monte de coisa, pode ser roubado, tudo ele pode deteriorar. Então, existem situações que um bom advogado vai conversar com você para você entender as alternativas do que pode ser feito para que proteja o seu patrimônio muitas vezes e que esse procedimento que eu falo que assim, sofrido de inventário se encerre o quanto antes, tá? Mas vamos lá. Tem qualquer dúvida sobre inventário, escreva aí nos comentários e, por favor, dê um curtir no vídeo para o algoritmo entender que é interessante. Um grande abraço e até a próxima.